Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Pantanal, o Alcides anda dividido entre esses dois extremos, mas ao que parece, o peão está sendo sincero quando diz que quer ficar com a Maria Bruaca, ou melhor, com a Maria Chalaneira. Sem ter para onde ir, os dois se dirigem para a fazenda do José Leôncio. O fazendeiro levará um susto ao saber que a mulher de seu vizinho está em sua casa e com seu peão, que por sinal era também de seu vizinho. Ele rouba a mulher do meu vizinho, me traz ela justo para cá e você me pede para ajudar? Dirá o Zé Leôncio para Filó. Já não chega a nós ter dado guarida para Zéfe e pro Alcides? Até que faz um certo sentido a lógica do Zé Leôncio, mas quem tem uma Filó por perto não precisa de anjo da guarda. E desde quando você tem medo dele? Questionará ela, mexendo com o brio do Zé. E assim, a Maria Chalaneira passará a ser mais uma moradora da fazenda do José Leôncio e será incentivada por ele a lutar pelos seus direitos. A senhora não pode sair dessa relação com uma mão na frente e outra atrás. Pelo menos não sem ter passado primeiro por um juiz. O José Lucas optará por fazer a cerimônia de casamento longe da família. Só que o José Leôncio não costuma aceitar facilmente qualquer tipo de desaforo e por isso mesmo não quer saber mais da cerimônia e da nova relação do José Lucas. Por isso, quando o ex-caminhoneiro telefonar para avisar que vai mesmo se casar, ficará sem chão ao ouvir da boca do pai que ele não pretende ir ao evento e se sentirá rejeitado novamente. O Zé Leôncio vai desconversar, dizendo que não participará do evento, mas que a casa estará à disposição do Zé Lucas caso ele queira visitá-los depois do casório. Mas nem isso fará o rapaz se sentir melhor, pois o sentimento de rejeição será grande. Ainda tem muita coisa por vir, como o Tenório descobrindo toda a verdade e surtando, além da muda sendo pressionada pelo Tibério. Se você quiser saber de todos esses detalhes, então continua assistindo o vídeo. E aqui, me conta de qual estado e cidade você está acompanhando. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, caso você queira receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica nesse botão de gostei aqui embaixo no joinha e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Alcides agiu certo, levando a Maria Bruaca para a fazenda do Zé Leôncio? Ou ele não deveria ter feito isso? Ah, e também comenta aqui embaixo se você acha que o Zé Lucas merece ser feliz ao lado da Érica, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre Pantanal. O Tenório começará a refletir sobre o Alcides e falará para si: teve o que merecia, tá lá no fundo do rio, porque virou comida de piranha. Mas o outro tá numa boa, talvez contando prosa. Um homem de verdade na cara e de brio não pode aceitar uma coisa dessa. Nunca. Eu tenho que pegar aquele infeliz que devia de servir ela melhor do que a safada da Bruaca. Ah, Alcides, eu vou te pegar e vou acabar com a tua raça e cortar suas coisas. Ah, se vou. Já a Bruaca conversará com o Alcides e revelará que está morrendo de vergonha de pedir para ficar na fazenda do Zé Leôncio. O Alcides argumentará que vai ser só por alguns dias, garantindo que a Filó dará abrigo para eles. Mas ainda assim, a Maria baterá na tecla de que deveria ter ficado na Chalana, porque tem vergonha. Para surpresa dela, o Alcides será firme e dirá: não tem que ter vergonha não, Maria. A gente se gosta, Ara.
A Maria comentará que queria muito acreditar no que ele está falando, e nessa hora o Alcides apontará que ela vai acreditar quando ele partir dessa para melhor. O Alcides apontará que ela vai acreditar, e enquanto ela implora para o Alcides virar a boca para lá, garantindo que não deseja de forma alguma vê-lo no além. É aí que o Alcides mandará a Maria parar de falar bobagens e acreditar que ele gosta dela de verdade. O Alcides se lembrará de como tudo começou e que foi com a Maria lhe atentando e ele fugindo dela que nem o diabo foge da cruz. O Alcides até desabafará. Parece até que eu estava adivinhando que ia dar nisso. Quando a Bruaca perguntar nisso o que, ele revelará nessa paixão. Antes que os dois possam se beijar, o Zé Leôncio aparecerá para interromper os pombinhos e pedir para Maria acompanhar a Filó para ser acomodada na fazenda. O Zé Leôncio será firme com Alcides em particular, para perguntar se o peão não acha que está abusando de sua boa vontade. O Zé Leôncio estará bastante irritado e tratará de questionar o que é que o peão andou aprontando. O Alcides vai contar que queria dar garupa para Maria Bruaca, que nem ele fez com a dona Filó, mas que está a pé. E isso deixará o Zé Leôncio bastante pensativo, pois perceberá que o Alcides realmente nutre sentimentos verdadeiros pela ex-mulher do Tenório. Assim, o rei do gado decidirá ajudar a Maria Bruaca a se livrar do Tenório e receber o que lhe é de direito, para ser feliz ao lado do Alcides como merece. O Zé Leôncio tratará de pressionar o Alcides a respeito da encrenca na qual o rapaz se meteu. O Alcides ficará surpreso pelo fato do patrão já estar sabendo de tudo, e o Zé apontará que não entende o que deu no peão para tirar a mulher do outro lá da chalana. O Alcides argumentará que agora a Bruaca não é mais mulher do Tenório, porque ele mesmo mandou ela embora. O Zé alertará: ó rapaz, você tá se metendo em camisa de 11 varas, tá procurando sarna para se coçar. Nessa hora, o Alcides abrirá o jogo com o patrão, sendo totalmente sincero. Eu tô disposto a tudo, seu Zé Leôncio. Ele ia vir atrás de mim de qualquer jeito, agora há de vir com mais razão. Irritado, o Zé Leôncio perguntará se por acaso o Alcides está achando que ele vai acoitá-lo na fazenda a vida inteira. O Alcides vai garantir que não e pedirá a paciência do patrão por pelo menos 2 dias, apontando que depois disso vai se ajeitar em outro lugar. Curioso, o Zé perguntará para onde o Alcides vai, momento em que o Alcides se restringirá a dizer: nisso há de Deus dar um jeito. Enquanto isso, a Filó levará a Maria para sua nova acomodação e falará que ela pode ficar à vontade, pois dormirá ali com a Zefa. A Maria não vai gostar nada da ideia, pois esperava ficar ao lado do Alcides, e para piorar, ainda cairá no choro ao se recordar do que aconteceu. A Filó abraçará a Maria para consolá-la, mas de nada vai adiantar, pois ela estará desesperada. Depois de se recuperar, a Bruaca desabafará com a Filó, revelando que o Tenório lhe expulsou de casa com uma mão na frente e a outra atrás. Surpresa, a Filó perguntará dos direitos da Maria, que não entenderá nada. A Filó presumirá que a Maria perdeu seus direitos por ter colocado chifre no marido, e ela confirmará: botei mesmo, depois que eu descobri que ele tinha mulher e filho, botei mesmo chifre no Tenório. A Filó vai tranquilizar a amiga e afirmará que acredita que o Tenório quer passar a Maria para trás. A Filó vai explicar:
Você deve de ter direito sim, mas deixa eu conversar com o Zé, que ele deve de entender desses assuntos melhor do que eu. A Bruaca afirmará que não está se importando com mais nada, e a Filó lembrará a amiga sobre o Alcídios. A Maria abrirá um baita sorriso e admitirá que não tem mais ninguém para se apegar nessa vida. A Filó perceberá que a amiga realmente gosta do Alcídios e ela confirmará. A Maria ainda admitirá que tem vergonha de falar nisso, mas a Filó, mais uma vez, entrará com suas sábias palavras. Vergonha nada, deixe de besteira. Você fica aqui à vontade, que eu vou na cozinha preparar um café e depois você vem comigo lá. A Maria vai concordar enquanto a Filó se despede dela com um abraço apertado e recebe os agradecimentos da Bruaca. Na cozinha, o Zaqueu comentará com a Muda e com a Zefa. Eu não sabia que a Dona Maria tinha aquele cacho. Sem entender nada, a Zefa tratará de perguntar o que é isso, mas o Zaqueu vai explicar que é só maneira de falar. Esperta, a Muda comentará que acha bom os colegas não falarem sobre isso, devendo ficar quietos. A Zefa revelará o que pensa. A Dona Maria é uma coitada. Chocado, o Zaqueu vai encarar a Zefa incrédulo e dirá: coitada? Com um peão daquele como Alcides? Me engana que eu gosto. A Muda mandará novamente o Zaqueu não falar besteira, e esse será o estopim para tirá-lo do sério. E Muda, você também? Como que tá azeda hoje, hein? Deus me livre. A Zefa, a sós com a Muda, comentará que quando o seu Tenório descobrir que a Maria e o Alcídios estão juntos lá na fazenda, a coisa vai feder. A Muda, com sede de vingança, vai revelar. Uma hora ele vai ter que saber, até porque os dois não vão ficar aqui. Surpresa, a Zefa perguntará como a Muda sabe disso, e ela logo vai desconversar, argumentando que o seu Zé Leôncio não vai deixar. A Filó se aproximará das duas na cozinha e revelará que deixou a Maria no quarto porque agora ela vai dormir com a Zefa. A moça ficará completamente sem chão, já que não poderá ficar agarradinha com o Tadeu e lamentará. Enquanto isso, na fazenda do Tenório, a Guta desabafará sobre ter ficado na chalana esperando a Maria, mas que infelizmente não viu a mãe, mesmo tendo ficado bem pertinho da margem. O Tenório comentará que provavelmente a Maria tomou o rumo dela para deixá-los em paz, garantindo que quanto mais longe a Bruaca tiver, melhor para os dois. Mesmo com a Guta insistindo e perguntando para o pai o que a Maria fará da própria vida, o Tenório simplesmente responderá que isso não lhe diz mais respeito. A Guta ficará irada e se perguntará como o pai pode ser tão insensível, mas de nada vai adiantar. A essa altura, o Renato e o Roberto sairão de barco para pescar, mas o Renato logo ficará receoso de que o barco esteja descendo rápido demais pelo rio. O Roberto garantirá que o irmão está viajando e dirá que está tranquilo. Porém, o Renato comentará: tá ficando muito longe de casa, hein, Robes? Destemido, o Roberto garantirá que logo logo eles vão voltar para a fazenda. Porém, o Reno estará certo em comentar que o barco está realmente se afastando demais. Como se previsse o pior, a Zuleika perguntará para o Marcelo onde estão os irmãos dele, porque está ficando muito tarde. E ela não vai gostar nada de saber que os filhos mais novos saíram de barco sozinhos para pescar. A Zuleika temerá o perigo, garantindo que sem o Marcelo, ela tem medo das aventuras do Roberto e do Renato. Mas logo Marcelo justificará que os irmãos já estão se habituando ao Pantanal, pois deu todas as dicas para eles.
O Marcelo até dirá que os dois precisam aprender a se virar sozinhos. Só que ainda assim, a Zuleika deixará claro que mãe sempre fica com o coração na mão. Para o azar do Roberto e do Renato, os dois entrarão em desespero no momento que perceberem que o motor do barco não quer pegar nem com reza braba. Os irmãos chegarão a se revezar para dar jeito no motor, mas no fim decidirão ir para casa de remo. Nessa hora, o Renato se lembrará que não colocou os remos no barco, deixando o Roberto extremamente irritado. Além disso, na fazenda do Tenório, ele admitirá para o Marcelo que ainda não desistiu da história de criar jacarés. Ele ainda falará que a presença dos filhos no Pantanal será de grande ajuda para isso. Constrangido, o Marcelo falará que esse assunto deve ser estudado com muito cuidado para não bater de frente com os ecologistas. O Tenório não vai se importar, justificando que a lei diz que pode, e bem nessa hora, a Zuleika interromperá a conversa dos dois. Tô ficando preocupada. Cadê o Renato e o Roberto? O Marcelo afirmará que eles estão pescando ainda, sem dar a menor credibilidade para a mãe. Até mesmo o Tenório apoiará o Marcelo e sugerirá que a Zuleika deixe os meninos lá. A Guta concordará com a Zuleika, comentando que realmente os rapazes podem ter se perdido. Mas o Marcelo permanecerá firme, apontando que ensinou os caminhos e os pontos de referência certo para eles voltarem. O Tenório dirá: eles devem estar pescando muitos peixes e se esqueceram da vida. Pode escrever que eles vão aparecer por aqui com um monte de pacu, de jaú, pintado e dourado. Ali é uma região boa para pescar. Transtornada, a Zuleika irá para a cozinha, reclamando que terá que limpar tudo isso sozinha. A Guta também revelará que está preocupada, mas o Marcelo simplesmente mandará ela parar com isso. No rio, o Renato falará para o Roberto que eles devem continuar pescando para deixar o motor desafogar. E depois vai ser só dar uma puxada nele que vai funcionar. Nessa hora, o Renato revelará que não vai adiantar nada, porque a gasolina foi pro saco. É aí que o desespero vai bater forte. O Tenório também vai começar a se preocupar e admitirá isso para a família. O Marcelo sugerirá que o pai pare com isso, pois só deixará a Zuleika pior. O Tenório afirmará que já está escurecendo, mas que os rapazes devem ter se distraído na pescaria, e o Marcelo concordará que é assim mesmo. A Zuleika falará que não tira a janta, enquanto eles não voltarem, e o Tenório concordará que está ficando com a pulga atrás da orelha. Nessa hora, a Guta e o Marcelo decidirão ir atrás dos irmãos, deixando o Tenório ainda pior, já que só tem um barco. Na fazenda do José Leôncio, o Tadeu reclamará com a Zefa sobre o fato da Viló ter colocado a Maria para dormir no quarto dela, e os dois vão trocar vários beijos no entorno da fazenda. E quando as coisas esquentarem, o Tadeu revelará que não está se aguentando mais. Já na sala, o Zé Leôncio concordará com a Filó sobre haver alguma coisa de errado nessa história, muito errado. Curiosa e confusa, a Maria questionará o que exatamente ela poderia reclamar do marido. O Zé Leôncio vai especular sobre a vida conjugal da Maria e do Tenório, descobrindo que ela confiava demais no marido e nem desconfiava de absolutamente nada. A Filó pedirá para Maria falar toda a verdade para o Zé Leôncio, porque perdido por perdido é troco. E ele acabará colocando a Filó para correr diante de tantas interrupções. A Maria admitirá que no início o Alcides não era nada, mas agora é tudo o que ela tem. Já a Guta é melhor ficar com o pai, caindo no choro em seguida. Na cozinha,
A Filó reclamará com a muda que, por mais que ame o Zé, se um dia ele lhe chama de Filó Bruaca, é capaz de jogar todas as panelas para cima dele e vai embora sem pensar duas vezes, garantindo que não quer nem pensar nisso. Já a muda ficará sem entender absolutamente nada. A Filó orientará a muda a nunca, jamais, em hipótese alguma, a abaixar para o marido e se deixar ser humilhada por ele, porque depois da primeira, ela se torna capacho e a partir daí será uma infeliz feito a Maria Bruaca, tão infeliz que nem conseguiu acertar o tiro naquele mardito. O Zé Leôncio falará que o Tenório não poderia ter expulsado a Bruaca sem seus direitos, apesar de argumentar que não é advogado para saber tão bem das coisas. Assim, o Zé e a Filó vão começar a auxiliar a Bruaca sobre como lidar com o ex-marido. Por outro lado, o Trindade aconselhará o Alcides a não envolver a muda na vingança contra o Tenório, principalmente depois que o Tibério der uma prensa no Alcides, para que ele esqueça de vez essa ideia de envolver a muda e a Juma nessa história de vingança contra o Tenório. O Xerel falará que o Cramunhão está com o Grandão e acha bom Alcides largar mão dessa história. Na sequência, o Tibério proibirá a muda de falar com o Alcides. Na fazenda, o Tenório entrará em desespero ao descobrir pela Guta e pelo Marcelo que o Renato e o Roberto não levaram os remos. Sem notícias dos filhos, o Tenório pedirá a ajuda do José Leôncio para encontrar os filhos, utilizando o avião do Rei do Gado, e acabará vendo a Maria Bruaca ficando completamente perplexo e indignado. E aí, pessoal, você tá gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião e também me fala. Você acha que a Filó agiu certo ajudando a Maria Bruaca? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!